Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Em viagem para a Ásia, o governo gaúcho realizou o RS Day no último sábado em Pequim. E o agronegócio fez parte do conteúdo apresentado pelas autoridades gaúchas às lideranças chinesas. O secretário da Agricultura e Pecuária, Claire Kuhn, falou sobre o potencial do agronegócio gaúcho, destacando a produção de grãos e a alta qualidade da proteína animal. A sanidade também foi tema do diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, Francisco Lopes, e do próprio governador Eduardo Leite, que pontuou o caso da doença de Newcastle e pediu atenção às autoridades chinesas sobre a retomada do mercado para carne de frango gaúcha. Nós adotamos todas as medidas previstas no plano de contingência e tivemos recentemente a capacidade de declarar o retorno à condição, ao status de livre para Newcastle, também aguardando, portanto, esse reconhecimento pela China para que nós possamos retomar exportações aqui para a China. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar muito fortemente. Nós estamos com essa expectativa de que, com a brevidade, cumprindo, naturalmente, respeitados aqui as tramitações dos serviços especializados da China, para que nós possamos alcançar este reconhecimento e, assim, estabelecer parceria ainda mais profunda na proteína animal. Nós noticiamos na Granja as declarações do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, sobre a decisão da rede de não comprar mais carnes do Mercosul. A decisão gerou indignação e uma onda de notas de repúdio de diferentes lideranças e autoridades brasileiras. E também começou o boicote do boicote. A JBS anunciou a suspensão do fornecimento de carnes para as lojas do Carrefour no Brasil. A Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo convocou seus associados a não comprarem mais produtos da rede francesa. Para entendermos os impactos da decisão do Carrefour e das reações no Mercosul na pecuária, vamos conversar com Alcides Torres, também conhecido como Scott, diretor e analista da Scott Consultoria. Tudo bem, Scott? Tudo bem, Thaís. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Fazer um pouquinho uma análise desse cenário aí que a gente está vendo com essa declaração aí do CEO do Carrefour e uma repercussão bastante grande, intensa aí das lideranças, entidades representativas aqui no Brasil. Isso num momento que a pecuária alcança valores aí que o produtor vinha esperando há muito tempo, né? Pois é, mas apesar dessa alta da cotação do arroba do boi gordo no Brasil, ainda a carne brasileira é uma das mais baratas do mundo pecuário, né, do mercado exterior. E essa declaração do presidente do Carrefour foi muito mais para fazer uma média lá com os agricultores e pecuaristas franceses, não é? O Brasil exporta para a França menos de 1%. É claro que perder mercado nunca é bom, mas com relação ao nosso desempenho da exportação de carne bovina, deverá ser insignificante. A gente, inclusive, deve terminar esse ano com recorde de exportação, viu, Thaís? Pois é, há poucos dias a gente deu aqui informação sobre o PIB do agronegócio brasileiro, que está registrando, tem uma projeção aí de redução para 2024, mas que a pecuária foi um dos segmentos que apresentou resultado positivo nesse ano, né, Scott? Essa gritaria aí que vem sendo provocada por algumas empresas europeias aí nos últimos tempos, ela serve para fortalecer o setor? Você acredita está acontecendo? Você percebe uma união aí entre as entidades e o agronegócio? O próprio Ministério da Agricultura se manifestando fortemente antes com relação à Danone e agora em relação a essa questão do Carrefour. Como é que você vê esse cenário? Olha, eu vejo essas manifestações de maneira positiva, né? O Brasil sempre ele foi tímido nessas questões e a gente só vem levando varada aí, né? Ao longo dos anos, a gente tem apanhado aí de vara de marmelo aí do comércio exterior. Os europeus, e a França em particular, eles são muito protecionistas, né? Não é só com questão da carne do Mercosul, é com relação ao vinho do Mercosul. Como a gente não exporta vinho, mas a Argentina e os chilenos exportam, eles arrebentam lá os tonéis de aço inoxidável, os caras são agressivos lá, né?
A gente ainda se recorda deles arrebentando as lojas do McDonald's lá, em função de políticas externas. Então, foi mais jogar para a plateia. O que pesa, essa declaração inconsequente, digamos assim, ela acabou afetando a rede de lojas no Brasil. Tá? E aqui, sim, eles vão peneirar um pouquinho. Esse boicote às vendas de carne à rede do Carrefour no Brasil, é claro que isso não dura muito tempo, mas é uma resposta. O Brasil está aprendendo a responder aos insultos, digamos dessa forma. Pois é, aí a gente viu na informação que eu dei na abertura da nossa conversa que a JBS já, né, desviou, digamos, a carga que seria levada para o Carrefour de carne. De uma certa forma, e a curto prazo, isso pode representar uma queda no preço ao consumidor, pelo menos, por ter mais proteína disponível? Ela não vai mudar de mãos, ela vai continuar chegando no consumidor brasileiro? Hoje a gente está num momento de escassez de oferta, né? A gente está na entre-safra do boi, então é um momento, inclusive, adequado para fazer esse tipo de boicote. Essa carne que ia para o Carrefour certamente vai ser dirigida para outra rede de supermercados que também tem penetração ativa. Aliás, você tem no Brasil essas redes nacionais, mas você tem redes regionais também muito fortes, com 7, 8, 10 lojas, sabe? E essa carne indo para esses mercados, ela vai ter escoamento. Mas com relação à queda de preço para o consumidor, eu não sou tão otimista assim, viu, Thaís? Demora um pouco mais, né, Scott? Mas, de qualquer forma, o produtor está com um bom final de ano aí, em comparação com o que tinha no ano passado, né, nessa mesma época. Ah, sim. Hoje a gente está vamos dizer, essa entre-safra demorou muito para se instalar, a gente teve quase 9 meses de safra. Agora que a coisa melhorou, a gente tende a esquecer das dores e esquecer do passado, né? Que bom. Mas o ano foi um ano difícil para o pecuarista. Agora, nesse final de ano, está bom. E justamente o preço está elevado porque a gente não tem muita mercadoria para vender, é bom que se diga, né? Então, nem todo o campo está se beneficiando desses preços melhores. Somente aquela turma que tinha feito reserva de alimentos, que é confinamento, semi-confinamento, é que está usufruindo disso. Mas com relação a essa declaração estapafúrdia aí do presidente do Carrefour, ela é ruim não só em função comercial, mas é ruim porque, afinal, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, etc., nós somos países do terceiro mundo. E a gente precisa de desenvolvimento, e uma notícia dessa, embora seja uma rede comercial, prejudica o nosso desenvolvimento. Então, ela tem que realmente... foi uma declaração desprezível e totalmente incorreta. Agora, essa medida aí, essa declaração do presidente do Carrefour, que acaba gerando, de uma certa forma, acabou gerando já uma outra rede lá de supermercados da França também, se manifestou da mesma forma, tá? É claro, a gente percebe, olhando de fora, que está jogando para a torcida, né, para dar uma resposta aí aos produtores franceses, mas você acredita que os grandes players do negócio da carne mundial, eles caem nessa conversa ou eles entendem que o que está valendo é o preço da carne brasileira, por exemplo, que é muito mais competitivo do que o preço da proteína produzida na própria União Europeia? Ô, Tainá... Thaís, eu estou ficando gaga. Ô, Thaís, mas é isso mesmo, viu? O risco hoje nós estamos na época do politicamente correto, né? Então pode ser que outras redes de supermercado tomem atitudes semelhantes, né? A gente já viu isso acontecer aqui no Brasil com bancos, dizendo não coma carne na segunda-feira. A gente teve gente, companhia cervejaria falando não coma carne uma semana do mês. Tem um monte de gente que não tem ideia do que seja o agronegócio, do que seja a importância da qualidade do alimento em países de desenvolvimento. Sem falar na Ásia e na África, né? Que a coisa lá ainda eles estão na pré-história, estão comendo ainda muito carboidrato e pouca proteína, não é? E o Brasil, embora seja um país relativamente pobre, a gente tem uma dieta rica em proteína, considerando carne de boi, carne de frango e carne de suíno.
E quando a gente pega países já super desenvolvidos na Europa, que foram fortemente subsidiados após a Segunda Grande Guerra, uma declaração dessa é lamentável, para dizer o mínimo. E se eu fosse acionista do Carrefour, eu acho que estava na hora de trocar de presidente. Muito bom. Bom, Scott, voltando um pouquinho à questão da pecuária, né? Você estava falando que está baixa a oferta, isso porque o pecuarista enfrentou aí um longo período de dores, como você falou, e acabou até se desfazendo de matrizes, porque o custo de produção e o que ele estava recebendo não estava compensando. E havia uma previsão de um bom ciclo já para 2025, porque há um alto e baixo aí na pecuária que é cíclico, né? E essa reversão para 2025, essa tendência aí se mantém? O que o produtor pode esperar, o pecuarista, para o ano que vem, tendo em vista que ele vai colher ainda os frutos de 2, 3 anos? Quando a gente fala de pecuária de corte, Thaís, a gente fala de um investimento em longo prazo, sabe? As coisas levam um tempo. É diferente da suinocultura, que em 90, 100 dias você tem um animal terminado, e também na avicultura, que em 35, 40 dias você também tem um produto pronto. Na pecuária, isso demora mais tempo. Já melhorou muito com a técnica, né? Hoje a gente está batendo boi de 30, 32 meses já terminado, e terminado com 19, 20 arrobas, né? Bem terminado. O peso de carcaça melhorou, mas essa virada, a previsão do mercado é que essa virada de preço aconteceria em meados de 2025. Tá? A gente está agora na entre-safra de 2024. O que vai nos dizer se realmente o ciclo passou da fase de baixa para a fase de alta? Vai depender do tamanho de oferta de fêmeas que acontecerá no primeiro trimestre do ano que vem e no segundo trimestre do ano que vem. Se essa oferta de fêmea não for exuberante, não for muito grande, aí a gente é capaz de emendar a entre-safra desse ano com a entre-safra do ano que vem, aí nós estamos na fase de alta do ciclo de preços pecuários. Tá? Mas ainda nós temos que esperar ver qual que é o tamanho da oferta de matrizes para abate no ano que vem. Bom, antes da gente encerrar, a Scott faz um trabalho muito legal que avalia aí os confinamentos no Brasil, que é uma prática que vem crescendo e que traz boa parte dessa competitividade aí à pecuária brasileira. Como é que está o tamanho do confinamento, Scott, e a participação do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição maior aí de boi a pasto, boi a campo, né? Nós visitamos, né? Nós temos a nossa expedição Confina Brasil, ela roda o Brasil todo, inclusive o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é uma pecuária diferente da do Brasil Central. Aí a gente trabalha com pecuária de clima temperado e no Brasil Central a gente trabalha com pecuária de clima tropical. Tá? A expectativa nesse ano é de aumento do confinamento, e justamente o aumento do confinamento porque o bovino de reposição estava muito barato. Barato é uma palavra inadequada, mas as cotações estavam muito baixas, né? É por isso que a gente abateu vaca para chuchu, foi recorde de abate, recorde de produção de carne bovina. Então, a expectativa é de que a quantidade de bovinos confinados aumente, mas no Brasil, diferente dos Estados Unidos e da União Europeia, onde 90% a 95% do rebanho é terminado em confinamento, no Brasil a gente tem esse clima estupendo, e hoje a gente abate aí de 5 a 7 milhões de cabeças confinadas. E o resto é tudo em pasto, que é o sistema mais barato e que respeita o bem-estar animal. Mas a tendência, Thaís, é de que o confinamento cresça, mas não que a gente adote o modelo norte-americano ou o modelo europeu. Muito bem, que bom contar contigo aqui no programa, Alcides. Obrigada, e conte sempre com nosso espaço aqui para as divulgações aí da Scott Consultoria. Obrigada pela participação. Obrigado, Thaís. É sempre bom conversar com o pessoal da Granja, com você em especial. E sucesso, saúde e muita felicidade para todos. Obrigada. Até a próxima. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos ver como está o mercado de grãos e o tempo para essa semana. A gente já volta.
De volta com a Granja na TV. Uma pós-graduação pode ser o impulso que você precisa para a sua carreira. Já pensou então em fazer duas? Presta atenção no recado da Ubra. Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite a oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pós.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos e da economia com o Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Essa semana foi uma semana de números negativos para a soja. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Vamos lá, Thaís. Primeiramente, olá, tudo bem, né? Todos de casa, todos de estúdio. A semana realmente foi mais negativa para a soja essa semana anterior. A gente vê aí, né, o Farmers Sell, né, ainda um pouco acelerado no Brasil. Então, indecisões com relação ao Brasil, no andamento da safra brasileira. O clima está favorecendo, mas a gente não sabe questão de números, né? A gente está estimando lá na casa de 166 milhões de toneladas, e isso acaba impactando negativamente o mercado, né? Seria uma super safra brasileira, uma crescente aí, histórica, né, nos números. Então, isso, de certa forma, né, a gente tem os contextos lá com relação ao comércio, o que a China vai fazer com relação à soja americana, e isso acaba dando um volume muito alto, né, uma oferta muito alta de soja para a próxima safra. Aliás, houve uma compra da China aí que estava meio retraída nos últimos tempos, mas não chega a movimentar, né, Gabriel? Exato, teve uma compra, né, na casa de 1 milhão de toneladas, então isso é um volume bem expressivo. A China começou a atuar de uma maneira um pouco mais consistente no mercado, mas não foi o suficiente para acabar estagnando ali, né, vamos dizer assim, a queda do Chicago. Bom, agora a gente tem uma questão que o produtor de soja sempre acompanha com muita atenção, que é a questão do dólar, né, Gabriel? A gente tem ainda uma expectativa em relação ao corte de gastos do governo federal, e essas medidas aí que tratam da economia brasileira mexem diretamente com o apetite aí dos investidores estrangeiros e com o dólar consequentemente. Como é que o produtor rural precisa acompanhar esse tema? E essa semana é uma semana importante sobre isso também. Exato. O dólar é um dos principais fatores ali, com base na precificação da nossa soja brasileira. A gente tem lá a precificação com base em Chicago, dólar e prêmios, basicamente, né, também envolvendo frete, mas o dólar tem um peso muito grande. Se a gente for analisar aí, né, o contexto 2024, Chicago caiu bastante com quedas consistentes, e o preço da soja brasileira ele ainda acabou segurando de uma certa forma, acabou ficando bastante equilibrado, muito por conta de dólar. O dólar tem um peso muito grande ali na base de precificação, e o dólar está nas alturas, né? Vamos dizer assim, o dólar está em patamar de 5,80, que é um preço muito alto. A gente vê na semana anterior, teve um movimento de indecisão, né? Se a gente for analisar o panorama de segunda a sexta-feira, mas agora está abrindo um pouco mais consistente, abriu em alta hoje e começou a recuperar ao longo do dia. Mas vamos lá, o peso disso para o produtor, para entender, né, com relação ao preço da sua soja, é muito relevante ele acabar estruturando um panorama mais focado para dólar. Thaís, se a gente for analisar o contexto aí econômico do Brasil, o Brasil, com relação a corte de gastos, vem postergando, né, as decisões. Sim. Isso vem impactando positivamente no dólar. O dólar está subindo bastante justamente por indecisões fiscais, né, e tudo mais no Brasil. Então, a moeda norte-americana acaba ganhando mais força, o nosso real desvalorizando, e isso acaba incentivando o comprador a atuar no nosso mercado, justamente porque a moeda dele está muito mais forte. E esse cenário que você falou aí de 166 milhões de toneladas, ele começa a se tornar mais claro se tudo se mantiver bem em relação ao clima, que a gente vai falar daqui a pouquinho com o João Castro, mas a soja praticamente terminada, um plantio aí no país, né, Gabriel?
Exatamente, até um fato interessante para a gente analisar, né? Porque o plantio da soja está em ritmo acelerado, acima de algumas médias, né? A gente for pontuar médias anuais, porém a comercialização está muito baixa. Então, a expectativa de uma safra boa, ela é consistente, ela é verdade, né? A gente vê o andamento da soja no Brasil está muito consistente, realmente. Mas o produtor ainda não está comercializando. A gente sabe que o Brasil tem um problema, né, de armazenagem, isso pode acarretar em impacto nos preços, né, futuramente. Então, é bom o produtor sempre estar atento a isso, né? Ainda pouco da soja foi comercializada e a expectativa de uma alta produção realmente está bem relevante, está bem elevada. Pois é, o que indica essa sinalização do produtor de não estar fazendo a venda antecipada da soja, Gabriel? É um dos pesos, né, que a gente vê com relação a prêmio, né? Está muito indeciso ainda com o andamento dos prêmios. Os prêmios hoje, né, se a gente for analisar num patamar, ele está legal, está interessante o produtor tomar algumas decisões. Boa parte dos produtores, né, que acabaram comercializando foi para equilibrar alguns custos. Porém, acho que um fato assim de dólar, talvez, o produtor está com uma expectativa de conseguir alguns negócios melhores, mas a gente precisa levar um panorama hoje, né? Hoje o dólar está em um patamar interessante, Chicago ainda está muito baixo, mas a gente precisa ter uma noção um pouco maior, né? A gente veio aí de um Chicago de 17, 15, 13, 12 dólares por bushel, hoje a gente está abaixo dos 10, né? Considerando Sim. o contrato mais recente, mas o produtor não pode olhar para trás e ver aqueles 15, 17, 16 dólares por bushel e achar que aquilo era normal, a gente estava em período de pandemia. Então, hoje o preço está um pouco mais equilibrado com relação a Chicago, se a gente for analisar o período pré-pandemia. Então, hoje, Chicago está estabilizado, o nosso dólar ainda está nas máximas de pandemia, e é onde o produtor pode acabar fazendo algumas continhas e comercializando. Infelizmente, a gente está ainda com o farmer selling baixo, né? O produtor acabou negociando a safra futura de uma maneira um pouco mais lenta, e vamos aguardar agora, né? Chegando próximo a janeiro, o ritmo tende a começar a acelerar um pouco mais. O produtor acaba sempre esperando aí e não tá vindo uma boa notícia para o produtor, Gabriel. Exatamente. Não vai dar tempo para a gente falar sobre milho hoje, mas na semana que vem, Gabriel volta com mais informações. Obrigada, Gabriel. Perfeito. Obrigado, gente. Até semana que vem. Uma boa semana a todos. Obrigada para você também. E vamos saber como vai ficar o tempo para a produção nos próximos dias com o meteorologista e diretor da Ignitia Weather para a América Latina, João Castro. Tudo bem, João? Olá, Thaís. Tudo bem? Tudo bem. Chuva, então, para os próximos dias? É isso aqui, pelo menos, para o Rio Grande do Sul? Pois é, Thaís. Estamos com uma condição aí esperada nos próximos dias, ao longo da próxima semana inteira, praticamente esta semana, né? E, além disso, também uma expectativa nova de que no final de semana tenhamos aí novas condições. Isso tudo porque, Thaís, temos aí a formação e atuação de uma área de baixa pressão no norte da Argentina. Essa área de baixa pressão aí deve organizar as chuvas inicialmente na fronteira oeste e metade sul do estado, já começando talvez na madrugada de hoje. Então, madrugada de hoje, amanhã, né, terça-feira e quarta-feira, com uma probabilidade alta aí de eventos de precipitação com volumes bastante interessantes, Thaís. As chuvas podem variar entre 30 e 50 milímetros na metade sul do estado. Depois da quarta-feira, essa chuva consegue avançar, subir, vai atingir também a região metropolitana na quarta, mas lá na quinta ela consegue atingir também já mais o norte. Então, Passo Fundo, Ijuí, Serra Gaúcha também devem receber volumes de precipitação já ali na quinta-feira, porém com uns volumes menores, tá, Thaís? Isso porque essa chuva toda ela deve ficar um pouco mais concentrada na metade sul do estado. E aí depois, sexta-feira, dá uma acalmada no tempo, e aí dá o tempo de formar uma nova área de baixa pressão, que aí essa sim, Thaís, a gente espera mais lá para o final de semana, é preciso a gente acompanhar a evolução, mas essa nova área de baixa pressão deve dar origem a um ciclone, que vai vai formar uma frente fria, e aí podemos ter até eventos mais intensos lá na faixa litorânea, né, no litoral, isso mais para o final de semana. Mas vamos ficar de olho nesse primeiro evento de chuva, né, Thaís, que é agora no início da semana, e aguardar aí os desdobramentos até o final de semana, o que pode acontecer lá no domingo, no sábado. Pois é, sabe que eu participo de alguns grupos de produtores aí no WhatsApp, e aí tem o grupo da enchente, o grupo da seca, e aí eles estão toda hora pensando em mudar o nome, porque teve uns dias de período bem seco que acabou preocupando até muita gente aí em função de que é um período que a cultura está recém sendo implantada, as culturas estão recém sendo implantadas, né, João?
Isso, exatamente. É um momento de muita expectativa, né, no produtor no geral, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas nos estados do Sul como um todo, né? No Paraná também, o pessoal fica bastante apreensivo. Então é um momento de fato de bastante atenção. Fim de ano é dessa forma, né? Às vezes tem bastante chuva, daqui a pouco dá alguns períodos aí de estiagem. Tudo vai depender do desenvolvimento também das questões aí de laninha ou neutralidade. É o que tudo indica. A gente está agora num momento de neutralidade. Devemos seguir com essa neutralidade, pelo menos ali até se estabelecer uma laninha fraca. Ainda não se tem muita certeza se vem ela ou não, né? Mas até lá a gente fica nessa coisa. Chove, para. Chove, para. Às vezes, algum período de estiagem, 10 dias, pode acontecer. Tem que ficar de olho, né, Thaís? Não tem escapatória. O pessoal que é especialista aí fala que a chuva que cai no Rio Grande do Sul ao longo do ano, ela é muito boa se fosse distribuída corretamente. O problema é que é essa irregularidade na distribuição, né, João? A irregularidade que dá uma quebrada. Você sabe, Thaís, que na média, assim, no Rio Grande do Sul, os volumes de precipitação, eles são ali na faixa de 150, 160 milímetros todo mês, ao longo do ano. Isso na teoria e olhando na média, mas a gente sabe que ela fica mais picada, né? Então você tem algumas regiões que recebem bastante chuva, daqui a pouco você anda ali 50, 100 quilômetros para uma outra região, para o lado, assim, na mesma zona sul, por exemplo. Anda um pouquinho lá, sai de Pelotas, vai em sentido a Santa Vitória, já dá uma variada. Sim. Você está na região da Campanha, está em Bagé é uma coisa, andou um pouquinho para o lado, dá outra. Tem essa má distribuição da chuva, de fato, ela acontece assim todo ano. Bom, você falou antes sobre a possível formação de um ciclone. Esse ciclone se forma em terra, preocupa do ponto de vista de produção, pode causar estragos? Não. Está previsto mais lá para o final de semana, né? Ali sábado, domingo, em decorrência dessa nova área de baixa pressão que vai se formar ali no norte da Argentina. É bastante comum, né? O produtor aí no Rio Grande do Sul está acostumado, né? Que a chuva ela vem de oeste, né? Ela vem do lado dos castelhanos, como diz a música lá, né? Quando começa então, lá, daqui umas horas já esperamos por aqui. Isso, exatamente. Então, é aquela baixa pressão que forma lá muito calor, forma aquela baixa pressão, e ela vem se deslocando essa baixa pressão, cruza a metade sul do estado, e o ciclone em si, ele acaba se formando já no mar, né? Então, já em alto mar. E aí, o que pode ter, né? Claro, a gente tem que acompanhar a evolução. É um pouco de vento mais intenso, mas nada que afete aí a parte agrícola, é mais a faixa litorânea mesmo que pode ter algum vento mais intenso, um pouco mais de ondas, né, algum efeito aí de ressaca. Mas isso aí ainda está longe, a gente precisa ficar de olho, a gente não sabe muito bem ainda o quão forte podem ser esses ventos, né, essa intensidade toda. Está bastante distante, hoje é recém-segunda, vamos ficar de olho, lá até o domingo tem muita coisa para acontecer. Tomara que seja da forma mais suave possível. Obrigada, João, por hoje, te espero na segunda que vem. Tá certo, Thaís. Até mais. Um abraço. Obrigada. Até lá. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informação do agro para você. Até lá.